contrapõe ao pensamento cartesiano, onde você conhece o todo pelas partes. Então conheça muito bem as partes que você vai conhecer o todo. Não é? Todos nós sabemos lá do método cartesiano, lá da matemática, dos quadrantes, etc. e tal, e você vai montando o quebra-cabeça. Mas na realidade, você por ali não chega, se você faz o recorte, você quebra a ideia do todo, você descontextualiza. No direito isso é muito importante. Eu sempre digo aos alunos, vocês imaginem os seguintes dizeres, escritos numa cartolina ou numa placa: é proibido o uso de trajes de banho. Isso é o que está escrito numa placa. Agora, se você colocar esta placa numa entrada de uma praia de nudismo, o que está significando? Você não pode usar roupa. Você tem que entrar nu. Se você pega esta mesma placa e coloca na porta de um templo religioso, o que você está dizendo? Entre vestido. Então não significa nada quando nós descontextualizamos as coisas, as partes. Isso significa dizer que nós não vamos estudar o direito pela sua literalidade, porque isso não significa nada. O texto que está aí, se você não contextualizar, ele não te diz nada. Os textos não trazem nada, eles não trazem sentido. Vocês devem ter ouvido algum professor, espero que não tenham ouvido isso, não é? De buscar a intenção do legislador ou a intenção da lei. Para começar, a lei não pensa. E que esse legislador gostaria de ser apresentado a ele. Quem é o tal do legislador? Não é verdade? Porque não adianta você ir lá, mesmo buscar os debates no Congresso, porque você vai encontrar debates contraditórios e você não vai saber qual é a intenção do legislador. Então aqueles textos que estão aí não carregam sentidos. Você vai verificar os contextos e você vai verificar o sentido mais apropriado a ser atribuído àquele texto naqueles contextos. Esse pensamento sistêmico, que se contrapõe ao cartesianismo, ele concebe a ciência como uma aproximação à totalidade. Claro que a totalidade está entre aspas, nós não chegamos, nós não temos a ideia do todo nunca. Por isso que a verdade não existe. Porque, aliás, a verdade não é que ela não existe, ela é inalcançável. Porque nós não temos a ideia de todo, nós sempre temos uma ideia parcializada, dependendo do ângulo que nós olharmos. E ela muda. Se vocês pedirem para eu fazer um relato do que tem nessa sala, eu vou fazer este relato que eu estou vendo. E se eu pedir para vocês, vocês vão fazer de lá para cá. Nós vamos contar a nossa versão. Versões diferenciadas, coincidentes em alguns pontos. Essa concepção, pensamento sistêmico, parte da ideia de que os organismos não são tidos como sistemas fechados, mas sim abertos, nos quais materiais ingressam continuamente, vindos do meio ambiente exterior, e nos quais são deixados materiais provenientes do organismo. Ou seja, nós estamos trocando a todo momento. Eu entro aqui e vou sair diferente. Vocês entraram aqui e vão sair diferentes. Eu deixo algo, vocês deixam algo. E assim nós vamos caminhando. Assim é com as ciências. Tem aí duas gravuras que representam muito bem esses dois pensamentos. Observem os mundos no cartesianismo, o mundo dos círculos vermelhos, isolados, que se relacionam sim. Que se relacionam, mas as relações são muito frágeis, são muito fracas. Como se fossem relações inexistentes. Já no pensamento sistêmico que vocês estão vendo, há os mundos, mas os mundos não são isolados. Há relações fortes entre esses mundos, de tal forma que parece que você tem ali um mundo só, apesar de ter as individualidades.
Vocês estão vendo? Então nós temos um conhecimento só. Aqui nós temos conhecimentos compartimentalizados. Uma outra forma de representar essa ideia de pensamento sistêmico é a lenda dos seis portadores de deficiência visual, né? E do elefante. Né? 6 é uma lenda muito conhecida, mas sempre é bom nós lembrarmos, né? 6 portadores de deficiência visual estavam lá na Índia, né, terra dos maiores animais do mundo, que são os elefantes, e conversavam, de repente escutam um bramido, né? E aí um deles diz: deve ser o elefante. Nós não conhecemos, é a nossa oportunidade de conhecer o tal do elefante. E saíram os 6. Aí um deles toca na orelha do elefante e diz: ah, o elefante é um leque. O outro toca na tromba do elefante. Puxa, o elefante é uma cobra grande. Hã? O outro toca nas presas do elefante. Puxa, o elefante é uma lança rígida. O outro toca na perna do elefante, abraça a perna do elefante. O elefante é uma árvore. Hã? O outro na barriga do elefante. Meu Deus, o elefante é uma parede de tijolos lisa. E o outro gruda na cauda do elefante. Que decepção. O elefante é uma cordinha. E aí eles se reúnem e começam a dizer: puxa, viram o elefante? O elefante é uma cobra. O outro: não, é um leque, não, é uma árvore. E eles começam a discutir, né? E claro que o dono do elefante, que está aí sentado em cima do elefante, que não é portador de deficiência visual, diz: vocês estão discutindo, cada um está falando do que sentiu, tá? Mas se vocês somarem o conhecimento de todos, tá? Vocês terão uma outra ideia, tá? Então, na visão deles, era mais ou menos assim o elefante, tá? Era mais ou menos assim. Mas nós sabemos, porque temos outros sentidos, outras percepções, que ele pode ser diferenciado. Eles também poderiam ter, se juntassem, e como propôs o dono do elefante, juntaram, né, os seus conhecimentos. Então, o que nós temos que fazer? É trazer essa concepção para dentro da busca do conhecimento e procurar, então, nos valer das conquistas das demais áreas para tentar responder, então, às nossas indagações. Isso é importante nas ciências penais? Sim. Porque nós sabemos que as ciências penais, nós estudamos muito direito penal. Aqui na UFSC nós temos a criminologia. Temos também a política criminal, que deve ser estudada dentro da criminologia, se não numa disciplina separada, pelo menos dentro da criminologia. Então nós temos 3 ciências penais: a dogmática penal, a criminologia e a política criminal. E temos, então, as relações dessas ciências entre elas próprias e delas com outras ciências e disciplinas. Tá? Então, ciências penais, temos as 3. A criminologia, que vai tratar basicamente do estudo do fenômeno criminal e sobretudo do controle social. A política criminal, que vai tratar da proposição, do estudo e da proposição de diretrizes a serem realizadas ou a serem observadas pelo legislador, pelos aplicadores do direito, pelos executores das sanções penais nas políticas penitenciárias, né? E a dogmática penal, que vai se valer de toda a legislação, dogmática penal e processual penal, né? Que vai se valer de toda a legislação e, transformando essa legislação em objeto de estudo, vai então construir, descobrir os conceitos, as teorias que influenciaram, de tal forma a possibilitar a aplicação desse próprio direito. Entre essas ciências há uma relação de circularidade, se vocês observarem. Uma vai buscar na outra o seu objeto.
A criminologia vai a todo tempo investigar, criticar a atuação do sistema, que está calcado em cima de normas, que é objeto da dogmática, que por sua vez essas normas são proposições da política criminal. E assim forma-se um círculo de estudo. Um vai se alimentando do conhecimento uma ciência vai se alimentando do conhecimento da outra. Além disso, essas ciências vão buscar em outras ciências aspectos do conhecimento. Então, nós não podemos abdicar da matemática, da gramática, da história, no estudo do direito e sobretudo do direito penal. Não podemos abdicar da filosofia do direito, porque a filosofia vai nos fazer indagar. Nós não podemos abdicar das ciências jurídicas fundamentais, como a sociologia do direito, para entender o fenômeno do direito na realidade social. Nós não podemos abdicar da teoria do direito comparado. Nós não podemos abdicar, quem estuda o direito penal e processual penal, da medicina legal, da criminalística, da psiquiatria forense, como ciências auxiliares. Nós não podemos abdicar de qualquer outro ramo do direito. Quem estuda direito penal e processual penal está todo o tempo em contato com o direito constitucional, por exemplo. Nós não podemos mais ler o direito penal sem o direito constitucional. Nós não podemos ler um código que é, em grande parte, um código construído na década de 40 e um código processual penal que é, em grande parte, também construído na década de 40, se nós temos uma Constituição de 88. Se você não estiver fazendo essa leitura, você está totalmente deslocado no tempo. Então, é uma leitura, essa interdisciplinaridade no campo do direito é muito importante. E o pessoal que está estudando direito penal 3, por exemplo, está aqui o Rodrigo, que é aluno, né? Nós estamos lá falando de direito de família. Não vai lá para o direito civil, direito de família, casamento, impedimentos, etc. e tal, só para dar um exemplo. Tá? Títulos de crédito, não adianta falar em estelionato você falar em títulos de crédito. Não adianta falar em crimes contra o patrimônio você falar em direito das coisas. E aí vai, ali afora. Direito empresarial, direito tributário, os crimes contra o tributário. Então, é impossível nós isolarmos. É impossível, é um engodo. É um engodo se alguém propuser, não, o meu negócio é esse, pergunte para o outro professor, ou então eu agora quero ser especialista nisso e eu não me pergunto direito tributário. O sujeito vai dar mancada durante a vida, porque a vida não é compartimentalizada. As pessoas, você é bacharel em direito, elas vão te fazer perguntas. E as respostas fundamentais você tem que ter, senão você sai desmoralizado. Não adianta você dizer, a minha especialidade é direito tributário. A minha especialidade é direito penal. Eu não saber nada de direito civil porque é direito penal. Não. Você não vai a lugar nenhum. Isso não significa dizer que nós não temos que nos aprofundar em determinadas áreas, em dominarmos mais determinadas áreas. Não é isso, ok? Então, é com essa visão interdisciplinar que eu vou propor a construção de um conceito de sanção penal. Vencida essa primeira etapa, então, nós vamos agora procurar construir esse conceito interdisciplinar da sanção penal e das suas espécies. Okay? O primeiro ponto, ou um ponto de partida, para nós construirmos um conceito, normalmente, o professor de Direito Penal, lá em Direito Penal 2, ele vai dizer assim, o que é sanção penal? E vai se reportar a vários autores, ou não, mas vai sair de um conceito inicial que normalmente há um certo consenso, que a sanção penal é um mal lícito que se contrapõe a um mal ilícito. Qual é a diferença entre a sanção penal e uma agressão? É que a agressão é ilícita e a sanção é lícita, mas as duas são agressões, as duas são lesões de bem jurídico.